Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma continuação aqui da nossa correção do nosso simuladão número 1 para quem vai fazer a prova, né, do Revalida 2026.1 aí. E vamos dar continuidade então. A gente parou na 61, né? Aqui a gente tinha uma questão. Em um determinado hospital realiza-se cerca de 10 cirurgias por dia. Entre elas estão as mais realizadas, apendicectomia e colestectomia. A medicação profilática mais utilizada nesse tipo de cirurgia e o motivo de usá-la são respectivamente o que, gente? Aqui, né, a nossa alternativa é bem a cara do INEP, tá? O INEP sempre traz a mesma coisa, que seria o quê? A utilização aqui, né, no caso, de um antibiótico profilático, certo? Nesse caso, qual que é o antibiótico de escolha, gente? Cefazolina, tá? E cefazolina, o que vem ali, né? Qual a dosagem que geralmente vem? De 2 gramas, ok? E temos que lembrar que o início dela é 60 minutos antes da incisão, tá? Então, 1 hora antes ali, e pode se repetir de 4 em 4 horas até, né, o término da cirurgia, tá? Justamente por quê? Porque nesse tipo de cirurgia que veio no enunciado, né, retirada do apêndice e da vesícula aqui, são cirurgias potencialmente contaminadas, tá? Então aqui essa questão, ela mistura 2 conceitos, né? Os tipos de cirurgia, se é limpa, se é contaminada, se é potencialmente contaminada, tá? Ou infectada. E aí o tipo certinho ali também associado ao antibiótico profilático. Tem que saber, essa questão é bem cara do INEP mesmo, tá? Então a nossa alternativa correta aqui é a letra A, tá? Aqui, ó, tá falando que a cefazolina é 1 grama de 60 minutos, tá correto aqui, tá? Porque também tem alguns protocolos que fala que pode ser de 1 grama, de 1 até 2. Porém, aqui, ó, a dose é de 6 em 6 horas? Não, tá? É de 4 em 4 horas. E a gente não mantém também por mais de 24 horas, tá? Aqui também fala também ceftriaxona de 1 grama, tá? Então, não é ceftriaxona e aqui também não é ceftriaxona, ok? Então, a nossa alternativa realmente é a letra A. Aqui na questão 62, gente, tem 3 tipos, né, de conceitos aí bem cara do INEP, né? A saúde LGBTQIA+, né? Aqui a gente já teve essa aula lá na plataforma, vocês já sabem tudo, né, que precisa saber para a prova sobre isso daí. Misturou também, né, sobre o novo rastreio, né, pelo câncer de colo ali uterino, que é o DNA-HPV, e também a questão da autocoleta, né? Então a gente tinha uma paciente aqui, ó, que o marido dela era homem trans, tá? Então provavelmente homem trans, nesse caso, ainda vai ter o útero e vai ter que continuar fazendo rastreio, por mais que ele seja homem trans agora, né? E aí, na questão que ele tinha sofrido também preconceito, né? Ó, ele sofreu preconceito anteriormente pela recepcionista. Então, a nossa alternativa correta aqui tem que abranger, né, sobre a autocoleta, sobre o novo rastreio, tá? E medidas de suporte para esse tipo de população. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta era a letra D, tá? Onde a gente ofertava ali o rastreio do DNA-HPV para o homem trans, tá? Que o homem trans, ele é, né, uma mulher biologicamente, tá? E que transicionou para o sexo masculino ali, tá? Indica, né, a autocoleta ali, porque tem vergonha, né, de fazer ali, né, abrir as pernas para poder fazer a coleta ali na unidade. E, obviamente, a gente vai fazer o quê? Pedir desculpas, tá? Em nome da equipe ali, enfatizar para os colegas da unidade, né, a importância de ler a cartilha do Ministério da Saúde sobre esse tipo de população, tá bom? Nas outras questões, vocês fizeram aí, vocês viram que é cada coisa mais absurda que a outra, né? Então, é bem cara do INEP mesmo essa questão, tá? Vamos agora para 63. A gente tinha um homem aqui de 42 anos com dor intensa e pulsante na região perianal há 3 dias, que piora ao sentar e ao evacuar. Ao exame físico observa-se área de abaulamento, hiperemia e flutuação em região perianal às 3 horas, né, lá na posição supina. Então, só que eu já consigo falar, né, que esse paciente aqui tem um abscesso, né, perianal. Por quê? Porque tem sinal de flutuação ali, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso daí, tá? Sempre para abscesso perianal, o diagnóstico ele vai ser, né, através da dor pulsátil, tá? Vai ter esse sinal de flutuação, abaulamento, tá? E a gente vai ter que fazer drenagem. Lembra? Abscesso visto é abscesso drenado, tá? Além disso, a gente também vai ter que fazer antibiótico, tá? Mas o padrão ouro realmente é a incisão, tá? Tem que ver ali e fazer a drenagem imediata, tá? A gente faz uma anestesia local ali com sedação, né? Obviamente.
E aí, se não tem febre, independentemente, a gente também tem que fazer essa drenagem associada ao antibiótico, ok? Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra C, ok? Só antibiótico aqui, não, tá? Solicitar exame de jeito nenhum, tá? Ainda mais ressonância para a região perianal não faz sentido. O diagnóstico ali é clínico mesmo, tá? Também com toque retal, anoscopia, tá? E letra D, prescrever banho de assento e pomadas. Isso daqui se fosse, por exemplo, o quadro de hemorroida, né? Então não faz sentido. A nossa alternativa correta é realmente a letra C, ok? Também outra questão, a 64 aqui, né, do novo rastreio de câncer de colo ali pelo DNA-HPV. Nesse caso, né, que o resultado vem da genotipagem ali, o tipo 16, né, qual que seria a nossa conduta, né, o próximo passo adequado para realizar nesse tipo de resultado, né, lá do rastreio. Aqui, gente, se vem 16 ou 18, a gente tem que sim ou sim encaminhar direto para colposcopia, tá? Então, nossa alternativa correta é a letra C. Se viesse os não oncogênicos, que seria qualquer outro além desses dois aqui, que não seja esses dois, a gente indicaria, né, a citologia reflexa. Lembrando que a citologia reflexa, gente, ela vai na mesma amostra. Então, quando o resultado do laboratório já vem, né, esse genotipo ali do DNA HPV oncogênico 16 ou 18, o próprio laboratório vai pegar essa amostra ali, que já foi coletada, e vai mandar e vai realizar a citologia reflexa, ok? Então, aqui seria essa a nossa alternativa correta, ok? Indicar conização, pois se trata de um HPV oncogênico? Não, gente, a conização só se tiver lesão lá na colposcopia, tá? Como primeira linha de tratamento. Repetir de 5 anos novo exame apenas se não viesse, né, ali a colposcopia ou a citologia reflexa, né, sem nenhuma alteração, tá? Se ainda você faz a colposcopia e vem alguma alteração, né, e por ser oncogênico, a gente vai repetir em 1 ano, ok? É muito importante vocês saberem disso daí também. Questão 65, gigantesca para falar o quê? Que ela quer apenas uma coisa, que é o que o INEP sempre coloca pra gente, né? Vamos dar uma enfatizada só no que realmente importa para essa questão. A gente tinha uma interna que basicamente foi realizar uma sutura e acabou, né, se perfurando ali, tá? O paciente fonte é um homem de 35 anos, conhecido na unidade por um tratamento irregular de HPV e hepatite C. Então, e nesse caso, né, a gente já conhece a fonte ali da contaminação, né? Que no caso aqui do sangue do homem era HIV positivo, né? E com hepatite C também. E aí, nesse caso, a conduta só queria saber o quê, gente? Da profilaxia pós-exposição. Gente, PEP é diferente de PrEP, tá? O PrEP é pré-exposição, não serve para o pessoal que foi, né, contaminado ali por acidente biológico, tá? Acidente de trabalho biológico. Não faz sentido passar PrEP, ok? É sempre PEP. Então, só com isso eu já excluiria aqui a letra D de dado, tá? E aí, o que a gente tem que lembrar? Quanto tempo foi esse tempo ali de acidente, né? Há quanto tempo aconteceu? Porque é muito importante, porque a gente só indica, né, o PEP ali se o acidente foi menor do que 72 horas. Aqui, como a questão não trouxe, né? Trouxe aqui, ó, 48 horas. Então, a paciente realmente está menor do que a janela, tá? Então, 48 horas menor que 72, ela já pode indicar ali a PEP, ok? Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Iniciar esquema de PEP para HIV, tenofovir, lomivigina e dolutegravir por 28 dias? Perfeito. Não realizar profilaxia para hepatite B, realizar acompanhamento sorológico da hepatite C, pois não há quimioprofilaxia eficaz disponível, investigar estados sorológicos anterior e tratamento para sífilis. Perfeito. Essa seria a nossa alternativa correta da 65, tá? Nesse caso aqui, ó, o anti-HBS dela... Cadê? Nem veio o anti-HBS para a gente poder verificar se essa paciente, né, poderia já ser imune da hepatite B, né? Mas aqui, ó... na verdade veio aqui, ó. Teste de anti-HBS realizado há um ano com resultado de 150. Então, perfeito. Aqui, então, ela é imune, tá? Imune ali, porque o anti-HBS a gente tem que lembrar que é o anticorpo já para a vida toda, né? Então significa que ele foi imune, né? Ou ele já pegou e já tratou, ou ele já fez ali, né, a conversão ali, enfim, já foi curado ali através até inclusive da vacina, tá? E aí o anti-HIV não veio não reagente, então a gente pode indicar também o PEP. O HBS-AG é de agora, então não tá com fase aguda, né, da hepatite B. Anti-HCV também está
reagente aqui, ó. Então, nesse caso aqui, provavelmente já tá, né, com anticorpo para hepatite C, então ela já teve ali. E a sífilis veio reagente. Então, olha só, acompanhar, né, a sorologia da hepatite C e investigar o estado sorológico anterior para o tratamento da sífilis. Por quê? Porque a gente teria que investigar se essa sorologia aqui não é uma cicatriz, né? E aí, nisso, a gente teria que pedir o quê, gente? VDRL, ok? E comparar com titulações anteriores ali, tá? Iniciar esquema PEP para HIV por 72 horas? Não, gente, é antes de 72 horas, mas não por, tá? Cuidado para não confundir ali, tá? Até a confirmação da carga viral, nada a ver. Eu não preciso confirmar a carga viral porque ele veio não reagente, né? Negativo ali, tá? Então não faz sentido. E outra coisa, ribaravina, que não é dose profilática para hepatite C ali, tá? Então não faz sentido. E letra C aqui, realizar apenas lavagem local exaustiva, não indicar PEP, pois o risco de transmissão por agulha é desprezível? Errado, tá? Não é desprezível. Qualquer tipo de acidente por material biológico, a gente vai ter que fazer o PEP, ok? Lembra que acidente por material biológico, o ponto primordial é sempre o esquema, né, do PEP ali do HIV. Tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Questão 66. Um homem de 28 anos, né, foi levado ali para o pronto-socorro após queda de moto sem capacete. Eu vou ler e vou chegar só na minha tomografia, né, que foi realizada ali a seguir. Só que isso daqui, gente, eu consigo matar a minha questão. Por quê? Porque esse paciente, ele tem um hematoma o quê, gente? Parece um limão, parece um pêssego, né? Alguns falam que parece um pêssego, outro parece limão. Eu prefiro pêssego, tá? O P de epidural, tá? Então aqui a nossa resposta correta é a letra B de bola, né? Só com essa informação eu já posso ir lá na alternativa que fala onde tenha, né, o hematoma epidural. Eu não preciso nem perder tempo lendo ali, tá? Esses são macetes, né, para a prova do INEP. É sempre assim a mesma coisa, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. De acordo com o quadro clínico e a imagem radiológica, qual é o diagnóstico mais provável, né, e o vaso acometido. Então ali eu não precisava nem saber qual que é o vaso acometido, tá? Que é geralmente ali. Só de eu saber qual é o hematoma epidural, eu já vou marcar essa alternativa letra B. E aí, nesse caso, o vaso aqui mais acometido é a artéria meningia média, tá? E aí, nesse caso, a gente faz a evacuação cirúrgica imediata, tá? Por craniotomia, porque esse hematoma aqui, ele vai ficar expandindo, né? Inclusive, pode aumentar, né, a pique aqui intracerebral, né? A pressão intracerebral, tá? Pode dar mais rebaixamento de nível de consciência, ó. No caso clínico, trouxe que ele já tá um pouco rebaixado, né? O Glasgow tá 10 ali, tá? Tem midríase, ó. Hemiparesia, né? Bem clássico mesmo de hematoma epidural, tá bom? Então eu quero que vocês saibam diferenciar aí na imagem. Tem lá na nossa aula de neurologia, vocês já sabem disso daqui, tá? Inclusive também na aula de trauma, né? Crânioencefálico ali, tá bom? Então voltem lá se vocês têm dúvidas nisso daqui. Questão 67. Gente, questão 67 é uma clássica questão de crise asmática. E eu já ensinei todos os macetes para a prova do INEP, né, na nossa aula de crise asmática. Quais as palavras-chave que vocês precisam identificar, né? É só isso, porque é isso que vai fazer você classificar da forma correta e fazer o tratamento da forma correta. Eu sempre mato questão do INEP com uma palavra só, gente, ó. A paciente fala frases incompletas. Ela tá sentada porque ela tá inclinada para frente para tentar respirar melhor. Ela tá extremamente taquicárdica, tá taquipneica, tá desaturando, tá? Tem sibilância, ó, difusa bilateral e tempo expiratório prolongado. Então, provavelmente até, né, utilização de musculatura acessória essa paciente deve ter. Só com isso eu já mato a minha questão. É uma crise grave, tá? É uma crise grave. Por que não é moderada? Porque se fosse moderada, a gente teria ali, né, a presença dela falando normal, estaria menos taquicárdica, menos taquipneica, né? Ela conseguiria falar tranquilamente ali, tá? Ela não teria nenhum tipo de agitação, tá? Então, não faz sentido ser moderada. Ameaçadora da vida também não, porque teria que ser o quê, gente? Um tórax silente, tá? Aqui o murmúrio vesicular dela tem ali, né? E tá apresentando só essa sibilância ali com o fluxo respiratório prolongado. Então não tá falando nada, né, do tórax estar em silêncio, a paciente está rebaixada completamente, né? Desmaiada não, tá? Então não tem como ser uma crise ameaçadora de vida. Então só sobrou a nossa letra B aqui e a nossa letra D de dado.
E aí é aquele macete que eu sempre dou. Não preciso nem ficar batendo na minha cabeça se eu não sei a medicação. Olha essa alternativa D. Administrar oxigênio em alto fluxo e aguardar a realização da radiografia de tórax e gasometria arterial. Já falei pra vocês que todas as questões que o INEP falar para aguardar algum tipo de radiografia, algum exame de imagem ou laboratório, essa questão nunca vai estar correta. Esse é macete, vocês já sabem disso daí. Então para de brigar com a questão. Eu já marco aqui a minha alternativa letra B. Mas eu sei que vocês estudam, né, que vocês assistem as nossas aulinhas certinho, então vamos ler direitinho aqui como que é o tratamento, ó. Iniciar a oxigenoterapia para manter, né, a saturação de 94, 98, perfeito. Administrar, né, beta-2 agonista de curta duração SABA, né, então o salbutamol ali, associada a brometo de hipatrópio, tá? E corticoide sistêmico endovenoso, perfeito, tá? Tem que ser corticoide endovenoso, porque a paciente não tá conseguindo falar tranquilamente, então obviamente ela não vai conseguir engolir, né, uma prednisona ali via oral, tá? Então é EV ali na crise grave sempre. Se fosse moderada, né, ou leve, poderia ser só via oral ali, tá? E grave é sempre, gente, sempre na alternativa tem o quê? Salbutamol mais ipratrópio mais corticoide EV. Ai, mas na minha alternativa já falou que ela faz o uso de resgate em casa e não melhorou. Mesmo assim, você vai indicar a salbutamol. Eu já falei isso pra vocês 300 mil vezes. Essa é a casca de banana nas crises asmáticas. Toda vez tem gente que pisa nessa casca de banana e fala: ai, mas já foi feita aqui, então não tem que fazer. Para com isso, você vai fazer em casa, aliás, no hospital também, por mais que ela tenha feito em casa o salbutamol. Porque quem te garante que no desespero essa paciente fez da forma correta, então é melhor você fazer ali, tá bom? O resgate rápido ali com o salbutamol, tá? Então não caiam mais nessa pegadinha, vocês já estão careca de saber, porque a gente já treinou 1 milhão nos outros simulados lá da plataforma, vocês já sabem disso daqui, tá bom? Questão 68. A gente tinha aqui, né, uma paciente com cerca de 4 episódios de cefaleia pulsátil unilateral por mês. Inclusive, em alguma dessas, né, a dor ali, ela só queria ficar mais reclusa no quarto, né, com portas e janelas fechadas. Gente, isso aqui é muito característico de quê, né? Uma cefaleia, né, unilateral pulsátil, tá? Que fica ali, ó, trancada, né? Porque provavelmente ela tem uma fotofobia e uma fonofobia. Então, aqui, ó, o tratamento profilático para essas crises, né, seria o quê, gente? Propanolol, um beta block, ok? Nesse caso aqui, por quê? Porque a paciente, ela apresenta o quê? Cefaleia primária. Gente, vocês têm que começar a estudar desse jeito, é nome e sobrenome. Cefaleia primária por migraña, ok? Ou por enxaqueca, tá? Só não me falou aqui se ela tem aura ou sem aura, mas provavelmente é sem aura ali, tá? Então, o tratamento profilático é beta-block. Lembra que verapamil a gente indica para cefaleias em salva, tá? LIT não é tratamento ali para profilático de primeira linha. E sumatriptano, né? Que geralmente a gente prescreve um Sumax Pro, né? Ou só um Sumax ali para paciente. É tratamento o quê, gente? Abortivo de crise. Então, quando ela começar a ter a crise, ela já sabe, ela já conhece o corpo. Ela vai e toma, tá? É para abortar a crise antes dela acontecer. Não é profilaxia, porque ela já tem vários episódios por ano, não, tá? Então, prestem bastante atenção nas profilaxias de cefaleias primárias, porque o INEP gosta bastante disso daí, tá bom? Outra questão aqui, 69. É o tempo janela para trombolizar um paciente com AVC isquêmico do quê, gente? A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Na nossa aula de macetando o INEP, a gente também tem isso daqui. Vocês têm que saber para a prova, tá? Então, nesse caso aqui, né, o tempo janela aqui é o quê, gente? Menor do que 4 horas e 30 minutos, ok? 30 minutos não, tá? Porque não daria tempo nem do paciente chegar, né? Ali praticamente na nossa unidade. E NR maior do que 100 é contraindicação, tá? Para trombólise, então não pode fazer. Lembra, né, das contraindicações também o que, gente? Plaquetopenia, sangramento, né, gastrointestinal, tá? Ou algum outro tipo de sangramento, né, desconhecido, tá? Acometimento do quê? De maior de 1/3, né, da artéria cerebral média lá na tomografia, né, lá no exame de imagem, então é muito importante a gente saber disso daí também, tá? E outro bem fácil de decorar, né, é traumatismo crânioencefálico
recente, né? Geralmente ali menor do que 3 meses, tá? Porque às vezes o paciente, ele teve ali principalmente um sangramento, né? Anterior ali por causa desse traumatismo ali, e aí é contraindicado também fazer trombólise, tá? Mas tempo janela e contraindicação para trombólise ali no AVC, vocês têm que saber na ponta da língua. Já falei isso aqui 20 vezes para vocês nas aulinhas, tá bom? Questão 70, super, hiper, mega chata, questão de preventivo ali, que até usou gráfico. Gente, essa questão aqui é lógica. Vamos ver ela certinho, tintim por tintim, para vocês entenderem. O gestor de saúde do município de médio porte ali analisa o gráfico abaixo, que representa a evolução de mortalidade proporcional por grupos de causas, né, nessas curvas de Lessa ali, entre os anos 1990 e 2020 na região. Gente, essas questões geralmente de interpretação de gráfico, essas coisas, não existe um conteúdo específico que vocês vão estudar, tá? É igual eu já falei pra vocês lá no repasse preventivo. Geralmente vem o quê? Só algo pra você interpretar, não tem um tema que você fala assim, eu vou tirar tal tema para poder estudar sobre interpretação de gráficos. Não, pode vir qualquer coisa. Então é visual, é raciocínio lógico, tá? É só que o INEP gosta mesmo de fazer a gente perder tempo ali por causa disso, tá? Então aqui a gente tem, né, o gráfico da evolução aqui da mortalidade proporcional por grupos, tá? E aí cada grupo representa uma coisa. Vamos começar pelo A aqui, ó. Então o A a gente tem o quê? Doenças infecciosas, né, contagiosas e parasitárias. Então, se vocês notarem, ó, na evolução do tempo, aqui, as doenças infectocontagiosas e parasitárias diminuem a mortalidade, tá? Então, prestem atenção nisso daí. Depois, a gente tem o grupo B, doenças do aparelho circulatório. Então, a gente verificou que aqui, ó, entre 1930 a 2020, ela teve o quê? Um aumento e começou a ficar estagnada. Porém, ainda assim, tá ali na cerca de 30% dos óbitos ali, né? Determinado tipo de gráfico aqui que ele apresentou. Depois o C, a gente também teve ali, né, causas externas, tá? Geralmente por acidente e violência, que também teve um leve aumento ali e estagnou. E aí, por último, a gente tem aqui histórico de neoplasias, né, que é o nosso grupo D ali, que foi também subindo aqui, porém mais retilíneo, tá? Então, conforme vai passando o tempo aqui, provavelmente vai aumentando ainda mais, não teve estagnação, diferente do grupo B e grupo C. Quando a gente interpreta dessa forma, só sobra uma única alternativa pra gente, que seria o quê? A letra C de casa, tá? Porque nesse caso, o Brasil ele tá vivendo, né, uma tripla carga de doenças, tá? Queda das infectocontagiosas, que a gente verificou ali, né? Que seria aqui o grupo A, tá? Porém, elas não desapareceram, tá? Elas o quê? Elas permanecem ali, ó, tá? Existe, só que ela teve queda, tá? Teve aumento das causas externas, como por exemplo aqui, né, os nossos acidentes e violência ali, tá? Que seria esse grupo C aqui, igual a gente já discutiu, e das doenças crônicas também. E isso daqui, gente, tem um nome, tá? Que seria o quê? Transição polarizada ou transição prolongada. E aí, quando a gente lê as alternativas, só sobra essa, que é a que eu falei para vocês que é correta, ó. Os dados demonstram, né, uma transição epidemiológica polarizada ou prolongada, exigindo que o sistema de saúde se organize para o manejo de condições crônicas e traumas, sem abandonar a vigilância de doenças infectocontagiosas. Perfeito. Porque teve uma diminuição das infectos? Sim, porém a gente não pode abandonar porque elas ainda existem. E as outras tiveram o quê? Um aumento. Então a gente continua, né, se organizando para resolver essas que tiveram um crescimento, ok? É questão lógica, tá? Vamos dar uma lida aqui, ó. Nessa letra A, por exemplo, ó, o município completou a transição epidemiológica, devendo agora focar exclusivamente na atenção terciária e hospitalar para as doenças degenerativas? Óbvio que não, porque se fosse, por exemplo, focar só para quem tem neoplasia, ó, a neoplasia ficou praticamente no último lugar ali, ó, nem teve muito crescimento, tá? Ela só tá ficando ali no meio termo, a gente não tem que focar só nela não, teve outros gráficos melhores, tá? Ó, letra B. O aumento das causas externas indica falha nas campanhas de vacinação infantil e saneamento básico da região? Nada a ver. Nesse caso aqui seria o quê? Causa externa ali, violência, ó. Violências e acidentes. Não tem nada a ver com vacinação infantil, tá? E a letra D. A queda das doenças infectocontagiosas permite o fechamento de leitos de isolamento e redirecionamento
de toda a verba da vigilância epidemiológica? Gente, claro que não. A gente sabe que por mais que tenha algum controle de doença infecto-contagiosa, a gente nunca tem que abandonar, porque qualquer hora é pico. A Covid-19 foi um tipo de exemplo, né, para isso daí, tá? Então não faz sentido, viu? Que dá para ir por muita lógica. Então aqui, nossa questão 70 é a letra C de casa, ok? Perdemos muito tempo nela, mas eu queria discutir bastante com vocês que quando vem questão de gráfico é só vocês lerem e interpretar, ok? Nessa questão 71, gente, questão 71 é um pouco mais difícil, um tipo de conteúdo, sim, mas quem assistiu a nossa mega aulão de anemias que tá lá na plataforma, com certeza acertou aqui essa questão, né? A gente tinha um homem aqui de 58 anos de idade, que tem antecedentes de gastrectomia total. Aqui tá aquele macete que eu já dei para vocês. Se eu leio numa questão de anemias que tem gastrectomia total, né, parcial, a gente já sabe que é uma anemia o quê, gente? Anemia carencial. Olha que fácil, eu não preciso nem perder meu tempo, tá? É só prestar atenção. Se tem fator de risco, eu já consigo saber qual é o tipo de anemia que tá trazendo um caso clínico, tá? E para melhorar ainda a nossa situação, ele trouxe 2 dados aqui, ó, que a gente já mata a questão. O quê? Tem sintomas neurológicos, ó, tem parestesia nas mãos e nos pés, tem formigamento, tá? Tem as características o quê? De anemia, ó, ela tá hipocorada, tem língua lisa, tá? Língua avermelhada. Tem diminuição da sensibilidade vibratória, né, e proprioceptiva, né, nos membros inferiores ali, tá? Tem Romberg positivo. E aí, quando a gente chega no hemograma, um único dado aqui, ó, já nos mata, que é o quê? O VCM maior do que 110, né? Tá 122. Então, tem uma anemia macrocítica. Qual que é a anemia macrocítica, né, carencial que a gente tem? A anemia megaloblástica, não tem o que discutir, tá? E aí temos que lembrar que a megaloblástica, né, por falta de B12 ou por B9, e a gente lembra que o quê? No caso dos gastrectomizados, a gente vai pensar mais na vitamina B12, porque não tem fator extrínseco, né? O fator intrínseco ali ajuda a não quebrar, né, as moléculas da vitamina B12 quando é ingerida, então ela não é absorvida lá na primeira porção do duodeno, vocês já sabem disso. E eu ainda fui muito bonzinho, ó, que coloquei pra vocês o esfregaço da lâmina. E aí aqui a gente tem o que, gente? O neutrófilo, né? Neutrófilo hipersegmentado, tá? Então, quando vem isso na prova com uma síndrome anêmica, a gente já sabe que é uma anemia por falta de vitamina B12, tá? Ainda mais porque tem sintomas neurológicos. B9 não dá sintomas neurológicos, vocês já sabem disso. Então, só com isso eu já marco a minha alternativa correta, que é a anemia por deficiência de vitamina B12, tá? E aqui, né, a causa específica desses sintomas neurológicos é por quê, gente? Porque tem uma elevação do ácido metilmalônico. Lembra na aula que eu dei pra vocês, o ácido metilmalônico, ele destrói o quê, gente? As bainhas de mielina lá dos meus axônios, né? Se ele destrói aqui, ó, se ele começa a encraquelar, né, essa bainha de mielina, é a hora que o neurotransmissor não vai conseguir fazer, né, a sua função certinha e pular de um axão para o outro. Lembra que a bainha de mielina é a que faz, né, os neurotransmissores pularem mais rápido, conseguir passar de um neurônio para o outro, tá? Então, sem ela, começa a ficar o quê? Retardado, tá? Ele fica um pouco retardado aqui, esse processo de transmissão, né, dos neurotransmissores. Então, esse ácido metilmalônico é o culpado, tá, dos sintomas neurológicos, ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra C de casa, tá bom? 72, gente. 72 é uma questão que sempre vem no INEP. Vocês precisam saber sobre, né, as prevenções ali, níveis de prevenção e atenção. Sempre na prova vem uma questão disso daqui. Eu já tô contando pra vocês, então não tem como ir pra prova sem saber isso daqui, porque é ponto dado, tá? Aqui a gente tinha aqui, ó, uma oferta de psicoterapia como forma de tratamento de cuidados paliativos, entra em qual tipo de prevenção ali e qual tipo de atenção. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, a gente tem 2 nomenclaturas que geralmente vocês confundem, tá? Nível, ó, de prevenção é diferente do tipo de atenção da PS. Lembra lá da nossa aula do Dr. Marcos ali da pirâmide, né? A pirâmide é quem? A PS. A PS. Onde a gente tem atenção primária, secundária, terciária e depois a quaternária, por exemplo, né? Que são os centros mais complexos. Gente, a atenção primária é quem? A nossa unidade básica de saúde, né? É a UBS. Ali a especialidade seria quem, gente? Atenção da APS ali, né? Secundária,
tá? Então, vocês precisam saber disso daí. E, gente, psicoterapia, ela é qual nível de atenção? Primária, secundária ou terciária? É óbvio que é tipo de atenção primária, né? O psiquiatra vai estar, o psicólogo, aliás, vai estar onde? Lá na atenção da UBS, tá? Então, vocês precisam saber disso daí, tá? Então, é uma atenção primária. E a prevenção é terciária, por quê? Porque é cuidado paliativo. Lembra que os cuidados paliativos, eles precisam, né, ser feitos, ofertados para os pacientes ali, para reduzir, né, o impacto de uma doença que já está instalada e é incurável, tá? Então não tem como ser, né, nível de prevenção primário nem secundário, é terciário. Só com isso eu já mataria minha questão, não precisava nem saber da pirâmide lá, tá bom? Então nesse caso a gente marcaria a nossa alternativa correta da 72, que é a letra A. Ok? Prevenção terciária, então aqui cuidados paliativos é sempre terciário e nível de atenção é primário, tá? Então aqui ela vai ser realizada a nível primário, né? É a UBS que oferta, é o médico do postinho que tá fazendo, né? Esses cuidados paliativos ali, ok? Então é muito importante vocês irem pra prova sabendo isso daí. A gente tem uma aula, né, na plataforma tintim por tintim que eu explico pra vocês, tá bom? Próxima questão, 73. Fácil, fácil, fácil. É a mais fácil doença exantemática que existe no mundo, né? Aqui a gente tinha um lactente de 18 meses, tá? Que tava com uma febre alta há 3 dias. E hoje a febre cedeu e surgiram máculas e pápulas rosadas. Só que isso aqui eu já mato a questão. É exantema súbito. Súbito por quê? Porque a febre desaparece subitamente e subitamente aparece o exantema logo após, tá? Então, surgiu ali, né, o exantema pós-febre, a febre acabou, surgiu esse exantema, é exantema súbito, não tem o que discutir. Sarampo tem pródromos catarrais, tem a mancha de Koplik, tá? E a febre continua mesmo com o exantema, então não faz sentido ser, tá? Rubéola, gente, rubéola vocês já sabem, né? O sarampinho. Então, nesse caso, a gente vai ter pródromos mais leves, né? Gripais ali, tá? E a gente tem a linfadenopatia, né? Cervical, retroauricular, né? Occipital ali, cervical, tá? Então, vocês têm que saber disso daí, tá? E escarlatina não, a gente teria língua em framboesa, sinal de pastia, sinal de Filatov. Não faz sentido. Essas 3 aqui, ó, o exantema é junto com a febre, tá? Então só sobra a nossa alternativa correta. Letra C, exantema súbito é dado ponto, porque sempre vem a mesma coisa, tá? Tanto que o INEP até deixou de começar a cobrar isso daí, porque é muito fácil. 74, né? 74 a gente tem uma questão aí clara de icterícia neonatal, né? Vamos ler aí, ó. A gente tinha um recém-nascido a termo com parto vaginal, né? Apresenta uma icterícia na zona 2 de Kramer, tá? Às 18 horas de vida. Lembra? Menor do que 24 horas de vida é o que, gente? Icterícia patológica. Não tem o que brigar com a questão. Se surge a icterícia depois de 24 horas, a gente pensaria, né, em uma icterícia fisiológica. Exceto, vamos lembrar no quê? Na atresia de vias biliares, porque a atresia de vias biliares é patológica icterícia, porém, ela é tardia, né? Depois de 2 semanas, geralmente, ali de vida, tá? Mas vamos terminar de ler aqui, ó. O tipo sanguíneo da mãe é O positivo e do RN é A positivo. Claramente uma incompatibilidade o quê, gente? ABO, tá? Então, a principal hipótese diagnóstica e o próximo passo são o quê? Icterícia patológica, tá? Então, fisiológica eu já esqueço aqui. Icterícia pelo leite materno não é, porque se fosse aleitamento materno ali, a gente poderia fazer, né, aliás, teria que vir falando que a mãe não tá conseguindo ofertar, né, a amamentação direito pro pacientezinho ali, tá? Incompatibilidade ABO perfeito, tá? E solicitar bilirrubinas totais ali, tá? E frações e teste combi direto, tá? Perfeito. Lembra, combi direto é do bebê, tá? Então, aqui a gente vai pedir pro RN combi direto. O indireto é lá na mãe, quando o bebê não nasceu, onde a gente vai fazer imunoglobulina anti-D, tá? Então não faz sentido ali. Vocês já tiveram essa aula comigo também, já ensinei vocês esse macete ali, tá? Lá nas anemias, lembra? Que aí geraria um quadro de anemia autoimune, tá? E a letra D, atresias de vias biliares, não, porque igual eu falei pra vocês, aqui seria uma icterícia mais tardia, tá? Depois, geralmente, ali de 2 a 3 semanas de vida, tá bom? Então, a nossa alternativa é a letra C. Até porque, gente, ó, trouxe aqui, ó, o fator de risco já descrito. Tem alguma questão mais fácil que essa aqui? Não tem, tá? Questão 75, né? A gente tinha uma mulher ali, tá? De 45 anos, obesa,
tá? Obesa, mulher, apresenta dor intensa no hipocôndrio direito que irradia para a escápula, tá? Iniciada após a refeição gordurosa. Apresenta sinal de Murphy positivo e febre de 38 graus. Vocês precisam de falar, né, de ver aqui mais alguma informação? Claro que não. Tem Murphy positivo, tem febre e tem uma dor, né, lá no nosso hipocôndrio direito. Só pode ser um diagnóstico, né, que a gente tem um quadro clássico de colecistite aguda, clássica, tá? E aí, o que a gente tem que fazer, né, na suspeita ali da colecistite aguda? A gente já sabe o tratamento, que é o quê? Cirurgia, tá? E aí, nesse caso, a gente faz o quê? Uma colecistectomia videolaparoscópica precoce. Então, quanto antes, melhor ser realizado ali, tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola. Antibiótico, terapia ambulatorial e cirurgia eletiva após 6 semanas? Não, tá? Antibiótico a gente só faz, por exemplo, lá na colangite, tá? Logo de cara ali. E a cirurgia eletiva só se fosse, né, uma colelitíase, tá? Mas aí nesse caso aqui não é uma colelitíase, ok? É uma colecistite aguda, porque ela tem Murphy positivo e febre. CPRE também só se a gente tivesse diante, né, da colangite aguda, tá? Grave ali. E apenas analgesia dieta zero só se fosse uma cólica biliar, ok? Lembrem que cólica biliar e colecistite aguda, né, é coisa diferente também, tá? Vocês precisam saber aí, tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra A de Amori, ok? Poderia ser aberta? Poderia, tá? Mas hoje, de preferência, sempre vai ser videolaparoscópica, ok? Questão 76. Qual é o achado histopatológico mais provável na biópsia de um paciente com retocolite ulcerativa? Aqui a gente precisa ser mais sucinto, né? Aqui, infelizmente, é uma questão que ou você sabe ou você não sabe a teoria, tá? Nesse caso aqui, a presença, né, de criptas ali de inflamação limitada à mucosa e submucosa me referia realmente para uma retocolite ulcerativa realmente ali na biópsia, tá? Então, vocês precisam saber que retocolite ulcerativa, né, a gente tem ali uma inflamação do quê, né? Contínua do reto e do cólon, por isso que é o nome retocolite ulcerativa, e ela é, né, justamente na mucosa e submucosa, tá? Então, eu não precisava nem saber dessa questão dessas criptas aqui, só de eu saber que ela é limitada à mucosa e submucosa, eu já pensaria na RCU ali, tá bom? Granulomas não gaseificantes não faz sentido, tá? É mais geralmente ali na questão da doença de Crohn, tá? Pseudomembranas também e abscessos de criptas também, tá? Então, vocês precisam saber mais isso daí da diferença entre uma e outra na biópsia, ok? Então, abscesso de criptas e inflamação limitada à mucosa e submucosa é sugestivo lá de retocolite ulcerativa, ok? Questão 77. Uma mulher de 35 anos com fadiga crônica, queda de cabelo, hemograma mostra uma hemoglobina baixa, né, de 9,8 ali, VCM baixo e RDW elevado. Então, aqui a gente tem uma anemia, né, microcítica ali. E a ferritina está em 8, né? Sobre a fisiopatologia e tratamento dessa condição, essa não é a alternativa correta. Aqui, lá na nossa aula de anemias também eu já dei para vocês, né? Nesse caso, gente, a reposição do ferro sempre vai ser, né, a resposta mais rápida ali, tá? Então, ali, o ferro, ele precisa ser reposto ali, né, o quanto antes para esses pacientes com anemia ferropriva, tá? E lembrem, gente, o primeiro parâmetro a alterar, né, é a deficiência de ferro ali, né, óbvio, tá? Então, o ferro, ele primeiro que vai se alterar, tá? E a ferritina, ela vai ser geralmente o quê? O primeiro a cair. Então, aqui a gente coloca já essa alternativa letra A como a incorreta, porque ela tá falando que é o último a cair a ferritina, ela é a primeira junto com o ferro, tá? E vocês têm que saber também que ela vai ter que ser reavaliada após a reposição do ferro. E aí, quando a gente faz essa reposição de ferro, o que acontece com os reticulócitos, gente? Ele aumenta, né? Geralmente entre o 5º dia e o 10º dia ali, após o início dessa reposição. Então, a gente prescreve sulfato ferroso e tem que fazer a avaliação nova, tá? Letra B, essa aqui seria a alternativa correta. A letra B fala, o uso de sulfato ferroso deve ser feito preferencialmente junto com leite para evitar gastrite. Gente, até de rir, né? Mas é bem caro do INEP esse tipo de alternativa, não faz sentido, tá?
Então não precisa disso daí não. E a letra D, reposição de ferro deve ser suspensa assim que a hemoglobina atingir níveis normais? Não, tá? Nesse caso a gente pode manter um pouquinho ali a reposição do ferro, porque provavelmente ela tem algum fator de risco ali, tá? Ela tem ali uma anemia mais crônica, tá? Ela vai demorar, né? Os estoques de ferro dela tá bem diminuído, tá? Então tem que lembrar, o ferro sérico e a ferritina são os primeiros que vão abaixar, tá bom? E aí a transferrina, né, saturação ali vai continuar um pouco normal ou elevada, porque vai sobrar, né, quem transporta ali o ferro, tá? Ela sobra, então por isso que ela fica um pouco aumentado ou normal, ok? Mas o histórico de ferro ali vai diminuir tranquilamente, ok? Então a nossa afirmativa correta realmente é a letra C de casa. Questão 78, uma questão aqui de gestação ectópica, né? Gestação ectópica, já ensinei vocês vários macetes, né? Primeira coisa que o INEP vai querer saber é se vai ser expectante ou se a gente vai ter que fazer o quê? Metrotexatro ou se a gente vai ter que fazer a aspiração. E isso vai depender dos nossos critérios. Já ensinei vocês isso aqui lá na aula, né, de gestação ectópica, tá? Então eu quero que vocês saibam disso daí, porque na hora da prova vocês matam todas as questões. E aqui a gente tinha o que de dado, né, importante. Basicamente, a paciente, ela tá estável, que é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Porque se ela tiver instável, provavelmente eu vou ter que fazer alguma medida mais invasiva. Mas nesse caso, ó, ela tá estável, ó, hemodinamicamente, tá? Outra coisa, ela tem uma massa o quê? Pequena, ó, geralmente ali, ó, de 2,5. E lembra que o critério é menor do que 3,5, tá? E um beta-HCG dela tá menor ali, né, do que 2.000, né, de 1.200 que veio, tá? Então a gente tem que saber que quando vem isso, tá? Quando a gente vê ali realmente um beta-HCG bem baixo, junto com uma massinha bem pequenininha, né, e estável hemodinamicamente, a gente vai fazer um novo beta-HCG, né, em 48 horas, para verificar se esse beta-HCG aqui subiu ou diminuiu. Se tiver ascendente e permanecer essa massa aqui, a gente vai poder utilizar metrotexato, tá? Agora, se tá em queda, a gente só aguarda, tá? É expectante. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, tá? A gente repete ali a beta-HCG em 48 horas, tá? E aí, nesse caso, a gente reavalia ele para verificar se tem queda ou ascensão, ok? A gente só vai fazer a metrotexato se esse beta-HCG estiver começando a subir, porém menor do que 5.000 unidades, tá? E se tiver, né, ali a gente pode ter que fazer também, né, alguma curetagem, né, mas só se tivesse também uma massa maior do que 3,5, tá? Então, nesse caso, realmente é só expectante e fazer uma nova dosagem em 48 horas de beta-HCG, ok? Questão 79, a gente tem aqui, né, sobre planejamento familiar, né? É um tema que vira e mexe aí vem na nossa prova, né? E é sempre a mesma coisa, gente, sempre a mesma coisa. E a gente tem que saber, né, que a lei ali do planejamento familiar, a nova lei, né, sobre laqueadura ali, ela foi atualizada, né, em 2022, tá? Então, aí nesse caso, o que a alternativa queria da gente, né? O que a questão queria saber, né? Que se, né, essa paciente aqui, ó, que é nulípera, quisesse fazer, né, uma laqueadura ali tubária, tá, na próxima cesárea dela, quais são os critérios, né, de acordo com essa lei que ela poderia fazer. Nesse caso, só tem uma alternativa correta, que é a letra A, tá? A laqueadura pode ser realizada durante o parto, desde que respeitando o prazo de 60 dias, entre a manifestação, né, da vontade ali e o parto também, tá? É muito importante vocês saberem isso, deem uma lida, né, e uma revisada lá na nossa plataforma, que eu dei um macete pra vocês isso daí, porque a vira e mexe cai, tá? Letra B, é preciso de consentimento expresso do cônjuge? Não, tá? Isso daqui é a atualização antiga, tá? Antigamente precisava de autorização, hoje não precisa mais, tá? A mulher só por conta própria decide, tá? Outra coisa também, atualmente, ó, não é mais 25 anos, tá? É 21 anos. Então, o critério obrigatório é o quê? A mulher querer, né, ser já mãe de, né, de vários filhos ali, ter pelo menos 2 filhos vivos, tá? De qualquer idade ali. Ser maior do que 21 anos, tá? E ter o termo de consentimento de pelo menos 60 dias, né? Entre a manifestação e o parto. Esses são os 3 critérios que vocês têm que saber, né? Pra laqueadura tubária ali, tá? Com o método de anticoncepção, tá bom? E a letra D, o prazo entre a manifestação de vontade e o procedimento deve ser no mínimo 30 dias, não é 60, ok? Vocês já sabem disso porque vocês já fizeram várias questões isso aí bem caras do INEP mesmo.
Questão 80, pra gente poder terminar a nossa aula de hoje aqui. Cristina, de 36 anos, né, obesa ali, tem 36 de IMC. Então, aqui já é geralmente um grau 2, né, de obesidade ali, que tá marca 35. Tabagista ativa, tá? 20 cigarros por dia ali, com histórico de enxaqueca com aura, consultando OBS para introduzir um método contraceptivo, né? E aí ela referiu aqui, ó, que tá usando apenas preservativo com seu novo namorado. Qual método não deverá ser ofertado para essa paciente seguindo os critérios de elegibilidade da OMS? Fácil demais. Por quê? Porque ela tem 2 critérios aqui, ó, que impede ela, né, utilizar ali estrogênio, né? Então aqui ela tem enxaqueca com aura, tá? Ela tem maior do que 35 anos e fuma, tá? Então tabagista maior do que 35 anos ali, tá? É categoria o quê? 4, tá? Lá da OMS. E a enxaqueca com aura também é uma categoria 4, ok? Então nesse caso a melhor alternativa para ela seria prescrever para ela o quê? Uma progesterona isolada, tá? Seja ela, né, o anticoncepcional ali, a pílula ou mini pílula, tá? De progesterona isolada, ou ainda, né, fazer também um trimestral, tá? Lembrando que trimestral a gente só marca se a paciente falar que não gosta de tomar via oral, né? Se ela esquece muito ali. E ainda tem o terceiro método, que seria o quê, gente? O DIU, né? O DIU de cobre ali. Então, todas essas 3 ali seriam seguras, tá? Então, anticoncepcional oral combinado não pode ser prescrito, tá? E foi o que pediu na alternativa. Não deve ser ofertado. Então, implante de etonogestrel a gente pode. DIU de cobre, sim. E injetável trimestral também, porque todos os 3 aqui, né, são isoladamente. Obviamente, o DIU é de cobre, né? Não tem hormônio, mas aqui esses 2 aqui são só progesterona isolada, ok? Então isso vocês têm que saber para a prova. O INEP ama anticoncepcionais ali, juntamente com essa questão, né, de saber o que é contraindicado, o que não é contraindicado. Lá na nossa aula, né, de planejamento familiar dos anticoncepcionais, tem tudo que você precisa saber, certinho? Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa última aula, né, que a gente vai fazer da 81 até a questão 100, pra gente poder finalizar aí. E depois eu vou deixar disponível para vocês, né, o simuladão 2, tá, pro Revalido de 2026.1 aí, que está chegando, tá bom? Então tentem fazer. Mas lá na plataforma a gente tem mais de 13 simulados já, né? Para vocês poderem ir fazendo além do nosso simuladão. Então corram lá quem ainda não fez e corra contra o tempo que tá chegando aí o dia da prova de vocês, tá bom? Até a próxima parte.